Então, na nossa última aula, a gente parou num ponto aqui, que o cenário eu vou tentar resgatar aqui de um modo geral, antes da gente dar sequência aos próximos tipos de abordagem de classificação que a gente vai ver. Ainda no contexto estatístico e ainda no contexto Bayesiano. Né? Então, a ideia é a seguinte, a gente tinha uma distribuição de classes aí, né? Estou colocando aqui duas features, o mesmo caso de sempre, né? Feature X1 e a feature X2 aqui, e uma distribuição de classes ou exemplos que a gente tem de treinamento, né, da classe vermelha e da classe verde aqui. Né? O nosso objetivo é tentar achar um separador para essas duas classes aqui, um classificador, né, que seja representado matematicamente de tal maneira que a gente possa depois escrever uma expressão desse classificador e implementar isso computacionalmente para todos os novos exemplos que a gente tenha, né, que caia de um lado ou de outro, a gente usa essa expressão matemática para definir se ele pertence à classe vermelha ou à classe verde. Né? Então, estou aqui com o meu vetor de features, né? Então, cada exemplo desse daqui, né? Por exemplo, esse pontinho verde aqui, ele vai ter o seu par x1, x2, esse outro, o seu outro par x1, x2, e esse aqui é um vetor de features. Então, né? O que a gente está propondo é uma modelagem estatística em cima desses padrões. Então, vamos supor que a gente conheça, né? Ou esses dados sejam explicados, essa é uma maneira de por isso também, né? Por um vetor de médias e uma matriz de covariância, ou seja, eles são uma distribuição gaussiana multivariada porque é 2D, né? E cada um deles tem o seu vetor de médias e a sua matriz de covariância. Se eu sei que é uma distribuição gaussiana multivariada e eu conheço o vetor de médias e a matriz de covariância, então eu conheço completamente a distribuição daqueles dados, como que eles se espalham nesse espaço 2D dado por x1 e x2. Né? Então, eu, digamos, conheço integralmente o comportamento daquela distribuição estatística que eu estou analisando. Né? Então, vamos supor que eles são gaussianos, são representados por esse vetor de médias, essa matriz de covariância, e eu conheço esses valores aqui, conheço o vetor de médias e conheço a matriz de covariância desses dados a priori. Ou tem uma maneira de identificar isso, que é o que a gente vai ver na sequência. Mesma coisa para a classe 2, ele vai ter o seu vetor de médias e a sua matriz de covariância, né? Estou usando o símbolozinho tracejado embaixo para vetor, duas linhas para matriz, tá? E a nossa ideia, então, é usar uma abordagem bayesiana para classificação, usar o teorema de Bayes para realizar essa classificação. Como que é esse teorema de Bayes? Ele vai ser uma probabilidade, um valor entre 0 e 1 para cada classe, né? Então, aqui eu tenho, no caso, meu ômega 1, e aqui eu tenho meu ômega 2, só para dizer que isso aqui é a classe 1 e essa aqui é a classe 2, né? Então, a probabilidade de cada uma dessas classes, dado um vetor de features que eu observei. Então, dado um vetor de features que cai aqui, ele pertence a ômega 1 ou ômega 2? Qual que é a probabilidade de cada um deles? Né? Essa é a resposta que eu estou buscando olhando para o teorema de Bayes do lado esquerdo da equação. Olhando do lado direito, então, o teorema de Bayes inverte as probabilidades, então vai ser a probabilidade de x dado ômega, ou seja, como que esses dados são distribuídos aqui entre x1 e x2, as features, tanto para ômega 1 quanto para ômega 2. Então, eu vou ter uma expressão do teorema de Bayes para cada classe, tanto para ômega 1 quanto para ômega 2. Uma probabilidade a priori aqui, né, um P de ômega 1 e um P de ômega 2, ou seja, quão frequente é essa classe ou essa em relação a todos os dados que eu medi, né? 50-50%, 70-30, 80-20, enfim, qual que é essa proporção, né? E um fator de normalização, esse P de x, que a gente está descartando ele meio que em todas as nossas análises, mas esse cara, bem no fim, ele só garante que esse negócio aqui seja entre 0 e 1. Mas, como para nós não importa o valor absoluto e sim a comparação, qual dos dois que é maior, para tomar a decisão de qual classe ele pertence, a gente está descartando isso aqui para não complicar muito a parte analítica do processo. Tá? Aí, nessa nossa última aula, a gente viu um caso particular, onde a matriz de covariância de sigma 1 é igual a de sigma 2, essas duas matrizes são iguais, e elas são proporcionais a um valor aqui constante, um sigma ao quadrado aqui, que pode ser 0,1, 0,2, qualquer valor real, vezes a matriz de identidade. Ou seja, essas matrizes de covariância são diagonais. Se elas são diagonais, então ela tem esse formato esférico, né? As curvas de nível têm essa cara, né? Ou seja, ela não é uma elipse, né? Então, não é esse caso aqui, a gente está nesse caso que eu desenhei aqui, né? Que é mais ou menos o que a gente está observando aqui. Salvas as limitações do desenho aqui, né? E além disso, a gente está considerando que a probabilidade a priori para todas as classes é a mesma, ou seja, elas são igualmente frequentes, ocorrem com a mesma probabilidade. Então, nesse caso aqui, se a gente pegar essas condições aqui e substituindo,
considerando que esse P de x de ômega 1 e ômega 2 são distribuições gaussianas, né? Multivariadas, a gente conhece ômega 1, a gente conhece sigma 1, sigma 2, que é dado por isso daqui, conhece o μ1 e μ2, que são as médias, né? Aí a gente deduziu uma expressão para realizar a separação entre as classes, né? Então, a expressão que a gente teve é essa expressão aqui. Como que a gente chegou nela? A gente procurou o ponto onde essas probabilidades aqui são iguais, né? É justamente a intersecção entre essas duas PDFs. Veja, eu estou desenhando só uma curva de nível, né? Mas isso aqui se estende, né? São várias curvas de nível, como se eu tivesse a gaussiana, né? Em 2D, né? Opa, 2D e estivesse cortando ela em vários pontos aqui. Cada corte é uma curva de nível diferente aqui que a gente observa, né? Então, no ponto onde essas curvas de nível da verde e da vermelha se tem essa intersecção, então é onde a gente constrói nosso início da análise para chegar nessa equação aqui. Eu mostrei para vocês que essa equação depende só da média, então acaba caindo fora esse cara aqui, né? A matriz de covariância meio que não interessa nesse caso, né? Interessa só no começo para a gente saber isso daqui, né? E esse classificador ele tem uma cara típica, né? Que é o chamado WTX mais W0 ou B, né? Que é a cara de um classificador linear. Então, onde as coisas se encontram, vai formar uma reta, né? O classificador linear tem essa característica, uma reta, um plano ou um hiperplano, dependendo da dimensão que eu tenho de features, né? E esse ponto de separação aqui, então, que é a representação do meu classificador linear, dado por essa equação aqui. Então, o que eu preciso conhecer? Basicamente as médias. Conhecendo as médias, eu monto essa equação aqui. Montando essa equação aqui, eu consigo estabelecer para qualquer novo padrão que eu queira classificar, como esse cara aqui, substituo as features aqui, né? Substituo o x1 e o x2 aqui, pego os valores de média que eu conheço, coloco nessa equação e vejo. Se ele for maior para a probabilidade 1, para a classe 1, perdão, ele vai ser classificado como classe 1, caso contrário, classe 2. Então, foi aqui que a gente fez o nosso último exemplo, né? Implementando esse tipo de classificador, né? Qual que é a restrição desse tipo de análise, né? Por que ela é um pouco limitada? Porque eu tenho que partir do pressuposto que eu conheço esses caras aqui. Eu conheço μ1 e sigma, μ2 e sigma 2 e μ1 e sigma 1. Então, esse não é sempre o caso, né? Então, o que a gente vai ver agora é, dados os pontos, se eu não conheço esses parâmetros, o que que eu vou fazer? Então, a abordagem é mais ou menos a seguinte: eu vou, então, estimar esses parâmetros primeiro, para daí eu poder usar esses caras aqui. Essa é mais ou menos a visão geral da coisa. Então, vamos voltar para a aula de hoje aqui, né? Exatamente na sequência de onde eu parei, tá? Eu estou na aula de modelos estatísticos, né? Então, qual que é a sequência de análise? Então, como eu comentei, a gente até agora considerou que as PDFs que a gente está trabalhando são conhecidas. São completamente conhecidas porque a gente conhece os parâmetros delas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Esse não é o caso das situações práticas, né? Não é o que a gente observa. Em geral, o que a gente tem de antemão? Dados. Tenho dados da classe 1 e dados da classe 2, no caso supervisionado. Eu sei quem é classe 1 e sei quem é classe 2. E a partir daí, então, que eu tenho que começar as minhas análises, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar várias abordagens para, primeiro, aprender esses parâmetros, ou estimar esses parâmetros, aí, com base nesses parâmetros, usar esse tipo de classificador que a gente está trabalhando aqui. Então, o primeiro tipo de abordagem para isso é a gente conhece a PDF ou a gente desconfia qual é a PDF. Em geral, a gente assume que é gaussiano ou tenta eventualmente até fazer algum tipo de transformação nos dados para que eles fiquem com cara de distribuição gaussiana, né? E a gente não conhece os parâmetros, então a gente procura uma maneira de estimar os parâmetros daquela PDF gaussiana. Muito provavelmente vocês já devem ter calculado uma média, né? Um estimador de média na vida, né? Então é basicamente essa a ideia. Como que a gente faz para estimar esses parâmetros de uma dada distribuição? A gente vai ficar aqui só no caso gaussiano, né? Mas isso é uma área de estudo bastante ampla, né? Dentro do contexto de teoria de estimação, né? E aí se estudam diversas abordagens de estimação de parâmetros de PDFs, de vários tipos de PDFs, né? E o outro caso é que eventualmente a gente pode conhecer algum tipo de parâmetro ou tem um indício do parâmetro da PDF, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é a PDF. Isso aqui já é uma abordagem estatística muito mais complexa, né?
A gente não vai estudar muito esse tipo de abordagem aqui no nosso contexto, tá? A gente vai ficar mais no primeiro e alguns casos bem particulares aqui desse primeiro caso, tá? Então, a gente vai ficar mais aqui, ó, nesse cenário aqui, né? E esse cara aqui a gente vai descartar para o contexto de reconhecimento de padrões. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema aqui, no contexto de teoria de estimação, em geral, que se estuda com mais detalhes esse tipo de abordagem aqui, mas é muito mais estatístico, né? Então foge um pouco ao nosso escopo. Então a gente vai começar com o estimador mais clássico, talvez o mais usual aí, né? Então assumindo que a gente vai estar só no caso gaussiano. Então, se a gente está no caso gaussiano, a gente tem dois parâmetros para aprender ou estimar, né? Que é o vetor de médias, né, em geral, e a matriz de covariância, né? Ou a média, a variância, mas vou extrapolar aqui sempre para o caso multivariado, né? Que é o caso mais geral e o mais frequente no nosso cenário, né? Então, o que a gente precisa? A gente tem que aprender ou estimar quais são os parâmetros, qual é o vetor de médias e qual que é a matriz de covariância. Ou seja, como que a gente pode, a partir dos dados que nós temos disponível para cada classe, como que a gente pode calcular o vetor de médias daquela classe, como que a gente pode calcular a matriz de covariância para aquela classe. Essa aqui é a ideia. Por quê? Uma vez que a gente tem esses valores, a gente pode usar o classificador bayesiano que a gente viu na aula passada para fazer a separação de padrões. Tá? Então, a gente está assumindo uma PDF gaussiana e vamos trabalhar com o Maximum Likelihood Estimator, né? MLE, que é o estimador mais clássico aí para esse caso. E a gente chama esse estimador de paramétrico porque, na verdade, a gente assume uma distribuição e só busca os parâmetros dele. Depois a gente vai ver um caso não paramétrico, aí eu vou explicar um pouco melhor qual que é essa diferença. Então, a gente vai assumir que existe uma PDF, é uma PDF gaussiana nesse caso, né? Para cada uma das classes, igual a gente vinha fazendo, P de x dado ômega. Aqui eu acabei deixando x maiúsculo, porque em geral o que a gente vai ter não é um x só, assim, uma matriz de features, né? Um detalhe de notação aqui, mas para explicar o porquê que eu deixei esse cara maiúsculo. Tá? Então, P de x dado ômega para cada classe, a gente vai ter uma distribuição lá no desenho que eu vinha fazendo antes, né? A gente vai ter um P de x dado ômega para essa classe e um P de x dado ômega para essa outra classe aqui, né? Então, dito isso, a gente vai, na verdade, pegar essa notação e como agora a gente não conhece os parâmetros, a gente vai colocar explicitamente o fato da gente não conhecer esses parâmetros, ou seja, a gente vai colocar o θ aqui, sendo que θ para a gente representa aqui esse conjunto, né? Esse conjunto de informações dado pelo vetor de médias e a matriz de covariância, né? Então, o que eu quero buscar é estimar esse θ. Eu não sei quem é esse θ, esse conjunto de parâmetros, eu não sei quem é o vetor de médias, eu não sei quem é a matriz de covariância, mas eu quero estimar esse cara aqui. E, em geral, como a gente vai assumir que o fato de os parâmetros ou o comportamento de uma classe não influencia na outra, a gente às vezes descarta esse ômega aqui, ó, e vai trabalhar com um P de x dado θ para cada classe, tá? A partir dos dados que nós temos. Então, o que isso implica, né? A gente vai buscar, então, qual que é esse P de x dado θ aqui, mais provável, ou qual é o θ, o conjunto de parâmetros, que melhor explica a distribuição das features. Imagine o seguinte, ó, uma maneira mais direta, né, de a gente tentar interpretar essa parte mais matemática, né? Vamos supor, então, que a gente tem uma dada distribuição de classes da seguinte forma. Tenho vários pontos aqui, né? As features x1 e x2, estão no caso 2D, tá? E aí eu tenho várias gaussianas multivariadas. Eu tenho uma gaussiana multivariada que é dada por um vetor de médias e uma matriz de covariância aqui. Opa. Eu tenho uma outra vetor de médias e uma outra matriz de covariância aqui. Tenho uma outra vetor de médias e uma outra matriz de covariância por aqui, e assim sucessivamente. Eu tenho infinitas possibilidades, na verdade, para esses parâmetros. Mas tem uma que vai se encaixar, digamos que perfeitamente, né, para explicar essa distribuição dos dados, que é essa última que eu desenhei aqui. Então, como que eu faço para descobrir dentro dessas infinitas possibilidades que eu tenho, qual que é que melhor se encaixa? Então, eu estou tentando formular isso do ponto de vista estatístico, para manter tudo dentro do contexto estatístico que a gente está estudando nessa aula. Então, qual que é esse conceito, né?
Esse conceito ele diz o seguinte, a gente vai tentar buscar aqui, né, qual é a probabilidade das features dado um conjunto de parâmetros que eu não sei, mas que eu posso estimar a partir dos dados. Então, como que eu formulo isso estatisticamente? A gente pode usar a seguinte ideia. Eu quero determinar o P de x dado θ. Né? Eu quero tentar achar esse cara aqui que melhor se encaixa. Tá? Uma forma bastante clássica de fazer isso é tentar colocar esse problema, tentar colocar essa abordagem do ponto de vista bayesiano. O que significa? Eu quero tentar encontrar quais são os parâmetros mais prováveis. Então, essa que é a mudança de interpretação aqui. Eu vou buscar qual é o conjunto θ dado pelo vetor de médias em matriz de covariância mais prováveis dados os dados que eu observei. Então, veja que a forma como eu falei já tem uma cara bayesiana, né? Qual é a probabilidade, ou conjunto de parâmetros mais prováveis. Estou colocando isso através de uma PDF aqui, tá? Não se preocupe muito com isso, a gente já vai descartar esse cara aqui. Dos conjuntos de parâmetros, mi e sigma, dado os dados que eu observei. Eu coloquei isso na notação bayesiana. Se eu aplicar lá o teorema de Bayes, P de A dado B é igual a P de B, perdão, P de B dado A vezes P de A dividido por P de B. Né? Então, só substituir aqui na expressão de Bayes, né? Então, invertendo as probabilidades vai dar P de x dado θ, que é esse cara que eu tenho aqui, né? Que eu estou buscando, né? Multiplicado por esse P de θ aqui e normalizado por um P de x. Esses caras normalmente têm alguns nomes, né? Essa parcela aqui, quando a gente escreve em termos dos parâmetros, esse cara aqui, o nome dele é o likelihood. Esse cara aqui é o prior. Esse aqui é a evidência. A evidência, mas esse aqui em geral a gente acaba também, de uma certa maneira, desconsiderando, tá? Então, quando eu escrevo no formato do teorema de Bayes, assim, dessa maneira que eu coloquei aqui, e assumindo, né, que uma classe não afeta a estimativa dos parâmetros da outra, a gente tem várias formas de tentar resolver esse problema. Uma é escrever a fórmula completa do teorema de Bayes e tentar resolver. Outra é usar só o likelihood, que é o que eu estou propondo nesse início aqui. Que é esquecer o resto de todas essas coisas aqui, esquecer o teorema de Bayes escrito dessa maneira aqui, e tentar olhar só para essa representação que eu estou colocando aqui. Que é a representação do maximum likelihood. Por isso que ele se chama maximum likelihood, né? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar só para uma parte dessa expressão, que é só o P de x dado θ. Foi por onde eu comecei, né? Qual é, então, esse conjunto de θ aqui que melhor explica esses dados, esquecendo todo o resto dessas coisas aqui, né? Vou esquecer esse P de θ, vou esquecer esse P de x, e vou esquecer o teorema de Bayes como um todo. Vou só olhar para uma parcela, que é chamada likelihood, e vou tentar maximizar esse likelihood. Já vou explicar o que significa essa maximização. Então, por enquanto, não se preocupe muito com a notação de Bayes aqui, eu estou só sendo bastante formal com essa apresentação, porque é assim que normalmente essas coisas aparecem, né? Mas vamos focar então só nessa pequena parcela aqui no início, tá? Então, o que significa esse P de x dado θ? Tá? Então, o P de x, na verdade, ele vai ser um produto. Tá? A gente vai escrever isso dessa maneira aqui, né? Para todos os n exemplos que eu tenho, então esse n aqui é o tamanho do meu dataset, é o número de exemplos, tá? Que eu tenho. Produto individual dessas probabilidades de cada um desses caras aqui. Então, eu vou de 1 até n e vou fazendo o produto de cada um desses caras aqui, dados os parâmetros que eu tenho. E no fim, eu quero, então, maximizar esse produto. Aqui eu estou assumindo também uma outra característica bem clássica aqui do maximum likelihood, né? Que é a independência, né? Então, a geração do x2 é completamente independente do x1 e assim sucessivamente, ou de todos os outros dados que estão sendo coletados. Cada dado é independente, né? Estatisticamente independente do outro, né? Isso pode nem sempre ser verdade, tá? Então, algumas vezes esses casos não valem, a gente tem que reescrever essa formulação. Mas, enfim, eu vou assumir essa independência e vou partir dessa análise. Então, o que é esse P de x dado θ? Como eu estou escrevendo esse cara aqui? Estou escrevendo ele como simplesmente o produto dessas probabilidades para todos os θs.
para todos os possíveis tetas que eu tenho. Eu não sei qual é esse teta aqui. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar buscar o teta que maximiza essa probabilidade aqui, esse produto. Ou seja, o teta, o estimado, né? Então, toda vez que eu desenhar um chapéuzinho em cima aqui, né? Significa que esse cara aqui é estimado, né? Na verdade, esse símbolozinho aqui, né? Significa que ele é estimado. Então, eu vou tentar buscar qual é o teta, escrevendo aqui na forma de um problema de otimização, né? Qual é o teta que maximiza essa probabilidade. Né? Então, eu tenho vários exemplos. Ó, vou tentar desenhar isso no caso 1D aqui para você gastar um tempinho pensando por conta própria nisso. Eu tenho vários exemplos aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, no caso unidimensional só, tá? Vários exemplos aqui, distribuídos nesse feature x1 aqui, né? E eu quero saber qual é o θ, então eu tenho, no caso 1D, eu tenho uma média, né? Tenho um mi, tenho uma variância, um desvio padrão, né? Qual é o mi e qual é o sigma que maximiza o produto dessas probabilidades aqui, o produto do valor dessas PDFs. Então aqui, ó, eu tenho o P de X, né? O que significa esse produto aqui, ó? Tente pensar o seguinte, e eu quero que você tente traçar o raciocínio por aí, porque talvez isso fique mais fácil para entender na sequência o que de fato isso significa. Eu tenho várias gaussianas, eu tenho vários mis e vários sigmas que eu posso usar aqui, ó. Várias distribuições gaussianas. Por que aquela que melhor explica os dados, que talvez é uma que está aqui, assim, ó, mais ou menos, a grosso modo, né? Por que essa que está aqui é a que melhor explica os dados do ponto de vista desse produto que eu estou colocando aqui, ó? Desse produto que eu estou colocando aqui. Veja que esse P de X dado θ aqui é cada um desses caras aqui, para cada uma dessas possíveis combinações aqui. Então, tente, pause o vídeo por um minuto, desenhe essa distribuição aqui, desenhe várias gaussianas aqui, ó. Várias gaussianas que podem encaixar com diferentes vetores, diferentes médias e diferentes variâncias aqui, né? E tente pensar por que aquela que maximiza esse negócio aqui é que tem o maior produto desses valores em y aqui, ó, que é esse P de x dado θ, para cada possível gaussiana que você está desenhando. Então, minha sugestão é pause o vídeo, desenhe mais ou menos essa mesma distribuição que eu desenhei aí, e tente interpretar o que isso significa. Dá um tempinho para você pensar nesse ponto aí. E aí a gente já continua a análise explicando essa motivação, tá? Então é o seguinte, ó. Da onde que vem por que o maximum likelihood maximiza esse produto, né? Então estou desenhando aqui um exemplo, ó. Esqueça por um momento o que é cada uma dessas coisas no eixo x, y. Nós vamos pensar só do ponto de vista de possíveis gaussianas aqui, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, essa primeira gaussiana que está aqui, ó, o produto, ou seja, o valor que esses caras têm no eixo y aqui, se eu for multiplicar os três, vocês concordam comigo que ele tem um valor muito menor, o produto, né, do que esses três aqui? Esses caras aqui devem estar, sei lá, mais ou menos na ordem de 0,1, então é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 praticamente, né? E aqui eu tenho alguma coisa em torno de 0,1, 0,3 lá, né? Quase 0,1 também para esse outro cara aqui, enfim. Mas de tal maneira que 0,1 vezes 0,1 vezes 0,3 é maior do que 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, né? Então, o que isso significa? Isso significa que somente aquela gaussiana que melhor encaixa nos dados, desde que os dados tenham distribuição gaussiana, claro, a gente está assumindo isso, né? Então não tem mais o que fazer a partir daí. Só a gaussiana que melhor encaixa nos dados, tanto do ponto de vista de média quanto de variância, né? Porque eu poderia mudar bastante a variância aqui, fazer uma coisa muito mais estreita aqui, né? Mas mesmo assim o produto dessa outra gaussiana aqui não seria tão
alto quanto é o desse cara aqui, né? Então, só o cara que melhor encaixa nos dados do ponto de vista de média e variância é que vai ter esse maior produto aqui no eixo Y. Então, fazer esse produto que o Maximum Likelihood sugere vai buscar, então, o θ que maximiza esse cara aqui. Quando eu maximizo esse cara aqui, aí eu tenho a melhor estimativa de média, melhor não é uma palavra adequada, mas a estimativa de média e variância que maximizam esse produto. Basicamente é só isso, na verdade. Então, se você pensou nesse exemplo aqui, acho que fica fácil de enxergar o porquê que, né, somado a essa figura que eu estou mostrando aqui, porquê que aquela que melhor encaixa é que vai ter essa maximização do produto. Tá? Bom, dito isso, então, assumindo que você concorda com isso, né, e que essa abordagem pode ser uma abordagem viável para a gente buscar o θ, ou que nesse caso para nós é o vetor de médias e a matriz de covariância, aí vem a pergunta que é, como que eu resolvo isso matematicamente, né? Então, o que se faz normalmente é fazer um log desse cara aqui, então um log do produto. O log mantém os valores máximos, né? Então não tem problema, né? Nesse caso aqui, a gente aplicar esse log. E ele tem algumas vantagens, porque ele transforma esse produto numa soma, né, de probabilidades. Isso é bom porque probabilidade normalmente é um valor entre 0 e 1, né? Ou são valores pequenos aqui, se isso de fato for uma PDF, né? A gente vai olhando para o valor da PDF, não a probabilidade em si, né? Já que esse P é minúsculo, né? E como esses valores são pequenos, quando a gente vai fazendo o produto de vários valores pequenos, isso aqui tem um valor muito pequeno, muito rápido. Então, ao invés de fazer um produto, normalmente a gente transforma isso numa soma, né? E faz isso aplicando essa operação de log aqui. Né? Um outro ponto importante, eu vou deixar para você pensar nisso enquanto você está assistindo, é porque o produto aqui não a soma. Isso é uma coisa que a gente pode discutir nas nossas reuniões semanais, mas é legal você pensar também por que se usa o produto aqui e não a soma. Mas enfim. Então, aplico o log aqui, né? E aí, bom, se eu quero achar o máximo de uma função, pensando que é uma função multivariada aqui, né? A maneira mais clássica, mais fácil, mais rápida, nesse caso aqui, ainda bem que ela funciona, né? É pegar, derivar e igualar a zero, né? Se eu tenho uma função de várias variáveis aqui, então é uma derivada parcial, que a gente chama dessa função de loss aqui, né? Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, né? Mas esse cara aqui, ele tem um nome particular, o nome dele é o log likelihood, esse L aqui, né? Porque é o log do likelihood. E quando eu maximizo esse cara, então eu tenho o maximum likelihood, né? O estimador de maximum likelihood, máxima verossimilhança, em português. Eu vou acabar usando mais o likelihood, porque acho que é um termo mais usual para essa abordagem, né? Então, simplesmente eu derivo esse cara aqui, as derivadas parciais dele, né? Derivo esse cara aqui igual a zero. Isso aqui vai dar um conjunto de equações, né? Vai gerar um sistema de equações, as equações normais, né? Normal equations lá, né? Em geral, isso aqui é um sistema linear de equações, nesse caso, para caso gaussiano, sim, né? Eu resolvo e eu consigo identificar, então, qual que é uma expressão para média e qual que é a expressão para matriz de covariância. Então, o que eu sugiro você fazer? Você vai pegar, isso é um exercício, tá? Você vai pegar a expressão da gaussiana multivariada. Qual é a expressão da gaussiana multivariada? A expressão é essa daqui, ó. Vou voltar para ela aqui, que está nas nossas aulas anteriores, né? Essa expressão aqui. Você vai pegar essa expressão que está aqui. Você vai substituir essa expressão aqui dentro, ó. Esqueça o ômega, a gente está descartando o ômega aqui, então vai ser só um P de x. Você vai substituir essa expressão aqui nesse P de x que está aqui. Num primeiro momento, você vai assumir que você conhece o sigma, ou seja, não é uma variável. Você fixa esse sigma aqui e resolve para mim. E depois inverte. Tá? Se quiser fazer só para mim, já é ótimo. Tá? Então, assume que você conhece o sigma e determina uma expressão para mim. Substitui esse negócio aqui, deriva em relação ao mi, derivadas parciais aqui, e igual a zero.
recomendo fortemente você tentar fazer essa dedução. Ela tem nos nossos livros, tudo que a gente está usando como referência tem essa dedução aqui, a gente pode discutir elas nas nossas reuniões semanais, mas acho fundamental você pelo menos ter tentado fazer isso uma vez na vida. Porque esse tipo de derivada, principalmente essas envolvendo operações vetoriais, matriciais, elas aparecem bastante nos cálculos de gradiente, coisas que a gente vai fazer bastante mais para frente aí. Então, para você ter um pouco de fluência nesse tipo de cálculo, né, recomendo bastante tentar fazer isso. Se você não tem uma formação aí anterior nesse quesito, né, de cálculo, principalmente cálculo com várias variáveis, né, com um pouquinho de cálculo vetorial, não é um grande problema agora, mas isso vai te limitar de uma certa maneira a entender conceitos um pouco mais específicos da disciplina. Minha sugestão é, se você não estudou isso ou não lembra, dê uma boa olhada ali, né, é, em conteúdos similares, né? Então, uma dica que eu sempre dou é abrir essa página aqui do Wikipedia. Deixa eu ver se é essa daqui. São operadores mais simples, acho que não. Factors, talvez. Esse aqui é interessante também. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Então, um bom overview disso daqui está dentro dessa página do Wikipedia aqui, né? Matrix Calculus. Veja que ele já cita, ó, Mission Theory, Machine Learning, que são exatamente as áreas que usam, né? Mas o legal disso aqui é que além de uma boa explicação geral, apesar de não muito formal, ele tem algumas tabelinhas aqui que são muito úteis, assim. Por exemplo, se você quer calcular a derivada de produto de dois vetores ou de um vetor transposto vezes o outro, já tem aqui algumas regrinhas de uso, né? Até coisas como matrizes e tal. Então, em geral, a gente acaba não deduzindo cada um desses caras e usa essas regrinhas tabeladas mesmo aqui, né? Então, talvez seja uma boa você dar uma boa lida geral nisso daqui, né? Para relembrar para quem não lembra disso daqui, né? Ou viu muito rapidamente. Quem está vendo pela primeira vez talvez seja muita coisa para uma primeira informação, né? Mas aí também tem esse Matrix Cookbook aqui, que também é super, super utilizado na área de Machine Learning, né? Ele tem um certo resumo de boa parte dessas coisas que a gente está falando aqui, mas do ponto de vista de álgebra linear, também pode ser um bom caminho, tá? Veja que não tem muita definição, é coisas mais sintéticas, né? Mas acredito eu que ajude bastante, tá? Então esse Matrix Cookbook ele é aberto, né? Você pode acessar aí via Google, né? Então fica como uma dica para você reforçar essa parte aí. Mas onde que é a melhor maneira de você reforçar isso é tentar fazer isso. Tentar resolver isso pelo menos para o vetor de médias e para a matriz de covariância. Se a gente fizer lá o caso 1D, se você quiser simplificar mais ainda, não faça o exercício para multivariada, apesar de que eu recomendo para multivariada, tá? Faça para 1D, e se você tentar resolver para o caso 1D lá, né, você vai ver que a estimativa da média é pegar, somar os valores e dividir pelo número de valores que você tem, somar o valor de cada uma das features, né, no caso 1D lá, e dividir pelo valor total, e a estimativa da média, da variância, né, um somatório aqui também, 1 sobre n, né, cada valor subtraído à média, né, elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que multiplicar pelo transposto aqui, né, se fosse pensar no caso geral multidimensional, né. Subtrair a média, levar ao quadrado, somar e dividir por n, você vai ter a estimativa, então, da variância desses caras aí, né? Então, como eu falei, a minha recomendação forte aqui é um exercício para você tentar fazer para o caso 2D. Não conseguiu, a gente pode discutir nas nossas reuniões semanais ali.
mostrar para vocês o caminho das pedras, mas tentar é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Operações de derivada com vetores e matrizes é uma coisa básica aqui dentro do contexto de machine learning do ponto de vista de cálculo que você precisa conhecer. Então, minha recomendação é tentar fazer isso, porque isso aí vai te dar subsídios para entender cálculos de gradientes e coisas que a gente vai fazer adiante, principalmente em redes neurais ali, né? Onde a base toda vem daí, né? Muito importante reforçar esse conteúdo agora, tá? Teve dificuldade com o caso 2D, volta para o 1D, faz 1D, checa essas duas equações que eu estou mostrando aqui, que é fácil encontrar em várias literaturas aqui, tem a dedução disso, é bem tranquilo. Faz para média, fixando a variância, depois fixa a média e calcula para a variância, né? Ou seja, assume que conhece um e calcula o outro, e depois inverte, né? Porque senão você vai ter duas variáveis ali, é um pouquinho mais chato de trabalhar, né? Então, essa dica ela facilita um pouco a parte algébrica, né? E entendeu bem como é que funciona, vai para o caso multidimensional e faz para o 2D. Bom, e o que que isso tem a ver com o que a gente estava falando, né? Então, só voltando para o nosso problema, né? Então, o problema geral é o seguinte: a gente estava assumindo que a gente conhecia o vetor de médias e a matriz de covariância para dar todos esses passos aqui e chegar no classificador. Agora, com o maximum likelihood, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e usar a estimativa da média para Mi1 e a estimativa da média para Mi2, a estimativa da matriz de covariância para todas as classes, e posso checar se cabe dentro desse contexto aqui. Se couber, posso simplesmente usar essa equação aqui. Não, daí não dá para usar essa equação simplificada, tem que usar a equação completa, né? Mas de uma certa maneira a gente vai ficar nesse caso mais simples aqui, porque a ideia na verdade é a mesma, né? Ou seja, se eu calcular um maximum likelihood, o vetor de médias e a matriz de covariância, eu posso, supondo que a matriz de covariância seja a mesma para todas as classes, e as probabilidades a priori também sejam a mesma, eu posso simplesmente substituir aqui nessa representação e vou chegar exatamente nessa mesma equação aqui, onde eu só substituo aqui esse Mi1 e Mi2 pelos valores estimados pelo maximum likelihood, e não mais pelos valores conhecidos a priori, porque de fato agora eu já não tenho mais esses valores. Então o que vai acontecer? Essa equação aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, esse Mi1 e Mi2 aqui vai ser um Mi1 e Mi2 estimado. Tem um chapéuzinho aqui então, né? Porque são os valores estimados para a média 1 e para a média 2. Estimados a partir de onde? A partir do Maximum Likelihood Estimator. Eu não coloquei a equação da média, não coloquei a equação da matriz de covariância aqui, mas para vocês a partir do Maximum Likelihood, mas ele é basicamente a mesma cara da equação do caso unidimensional. Tá? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Então aqui seria a expressão para o caso 1D, você vai fazer lá para o caso multidimensional. E aí, beleza, conhecendo então os valores do teta estimado ali, né? Estou chamando de teta ml aqui, então teria um mi ml, né? Que seria estimado pelo maximum likelihood, e um sigma ml também estimado pelo maximum likelihood, né? E aí eu posso simplesmente substituir esses valores estimados aqui para fazer a decisão de uma classe ou outra, né? Pela minha regra de Bayes, que eu acabei de comentar com vocês ali, né? Onde vai entrar um teta estimado agora, ao invés de conhecido a priori. E aí, se a probabilidade for maior para uma classe, vai para a classe 1, se for para a classe 2, vai para a classe 2, e a mesma regra de classificação que a gente vinha utilizando. Bom, antes de eu falar do próximo estimador, então deixa eu fazer um exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pular esse slide e vou para o slide seguinte, que é do exemplo de classificação usando o maximum likelihood, tá? Então eu vou pegar esse exemplo aqui. Se você observar ele, gaste uns minutinhos agora, pause o vídeo, pegue esse exemplo aqui, dê uma olhada nele e compare ele com o exemplo anterior que a gente estava trabalhando. O mesmo exemplo, esse mesmo caso para a última aula. Veja que eu inclusive deixei em negrito o que mudou aqui de um caso para o outro. A diferença básica é, ao invés de usar a média conhecida a priori, eu estou calculando ela a partir do maximum likelihood. Mas
Beleza, pode abrir ali, né, então o exemplo, dar uma olhada, pausa o vídeo aí, você enxergou onde está a diferença, ótimo, já é um bom caminho andado, caso contrário a gente vai analisar com calma aqui na sequência. Salvar esse cara aqui. Então, o que que é esse exemplo? Esse exemplo, deixa eu plotar primeiro aqui para a gente lembrar, tá? Esse exemplo é aquele problema que a gente estava trabalhando, onde a gente quer classificar duas classes, uma que tem vetor de médias 1 e 1 e outra 1,5 e 1,5. Estou assumindo que eu conheço a matriz de covariância para simplificar um pouco a nossa análise aqui. Aquele mesmo 0,2 lá, matriz diagonal, ou seja, esférico, né? E estou gerando 10.000 exemplos, no caso multivariado 2D aqui, né? Para cada um M1 e M2. Estou gerando meus dados x1 e x2, então, né? Com essa distribuição que está aparecendo aqui nesse plot. Tá? Elas estão ligeiramente embaralhadas, né? Mas o meu classificador bayesiano linear estaria mais ou menos por aqui assim, né? Foi o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, então, a gente considerou que a gente conhecia o vetor de médias e a matriz de covariância. Então, aqui eu estou só fixando a matriz de covariância por uma questão de simplificação. E o vetor de médias, ao invés de eu assumir ele conhecido, eu estou calculando com o maximum likelihood. Como que eu calculo o vetor de médias pelo maximum likelihood? Simplesmente eu pego o número de features aqui, né? Que eu tenho, 1 sobre o número de features, vezes a soma x1 e x2 aqui para cada uma dessas features. Ou seja, o que é a estimativa do vetor de médias? É tentar procurar esse centro aqui para a classe azul e esse centro aqui para a classe vermelha. Então, eu somo para todos os x1, somo para todos os x2, divido pelo número total de exemplos, né? E aí eu vou ter a estimativa aqui desse ponto médio, tanto para a classe x1 quanto para a classe x2. Esse é o estimador de maximum likelihood. A fórmula da média é o estimador do maximum likelihood. Fazendo aqui por caso 2D, mas é a mesma coisa do caso multidimensional, agora só fazendo a média para todas as dimensões, basicamente, né? Então, se eu voltar aqui, ó, vou colocar no MATLAB aqui só para a gente enxergar, ó, o Mi1 verdadeiro era 1 e 1, né? E o estimado 0,99 e 1,002. Mi2 1,5, estimado 1,50, 1,49. Ou seja, ele chega muito perto, porque eu tenho bastante dados, né? Vamos fazer um experimento simples aqui, ó. Que seria, em vez de usar 10.000, vamos usar 100, só para vocês já enxergarem o impacto de uma coisa importante aqui do maximum likelihood, que é o número de exemplos, o quanto ele impacta no estimador, né? Então, olha lá. Vou voltar para o MATLAB agora, ele já tem um erro mais grosseiro, ó, 1.51, 1.51, 1.01, 1.03, né? Então, já tem um erro um pouquinho mais grosseiro, né? Então, o número de exemplos impacta na qualidade da estimação. Quanto mais exemplos, desde que a distribuição seja gaussiana, né? A gente está assumindo isso, então, uma premissa, né? Aí a gente vai ter um estimador que se aproxima aí do valor verdadeiro, né? O maximum likelihood ele tem uma série de limitações, principalmente para a estimativa da variância, ou matriz de covariância. E se você for estudar com calma aí, você vai ver que ele é um estimador que apresenta um bias, né? Ele é enviesado na estimativa, um erro, vamos chamar assim, né? Você estuda com calma bastante isso em teoria de estimação, mas depois eu vou dar uma referência ali que você pode dar uma lida e ter uma visão um pouco mais geral de tudo isso que eu estou falando. Bom, então voltando para o nosso código aqui, né? Eu vou voltar para 10.000 aqui, porque eu simplesmente ver o resultado de classificação, né? Então, eu vou rodar o exemplo exatamente da mesma maneira que eu tinha na aula anterior, né? Veja que o que eu estou fazendo aqui é só implementar a equação, a superfície de separação, né? O que eu estou buscando é implementar essa equação aqui. Estou assumindo isso tudo que está aqui em cima, da mesma forma por questões de simplificação. Só que agora, em vez de usar o mi conhecido, eu uso o mi estimado pelo maximum likelihood. Ou seja, eu não preciso conhecer em termos da média, nada, né? Tendo os dados, eu calculo ela e faço a estimativa do maximum likelihood, né? E aí, de resto, praticamente igual. Vou dar os labels para cada uma das classes, aplicar a regra do classificador e vou ver se ele tem probabilidade maior para a classe 1 ou para a classe 2 e definir o erro ou o acerto de classificação, né?
Então, de novo, quando os dados estão bem embaralhados, assim, né, a porcentagem de classificação, o percentual de classificação, perdão, de acerto, ele fica em torno de 78% aqui, né? É muito próximo ao que a gente tinha antes, conhecendo o vetor de médias, né? Se a gente vier aqui, por exemplo, tentar comprometer um pouco mais o classificador, o nosso estimador aqui, perdão, separar um pouco mais as classes, né? A gente consegue um acerto de classificação maior, né? No olho aqui, ó, ele deveria estar mais ou menos por aqui, assim, né? O classificador Bayesiano, que é essa reta de separação, né? E olhando para cá, então, dá um acerto de quase 100%, né? 99%. Então, o que eu quero que você faça com esse exemplo, né? Eu quero que você brinque com algumas coisas aqui. Por exemplo, mexa no número de exemplos e veja o impacto na média e, consequentemente, no acerto de classificação. Então, considere a média do maximum likelihood, considere a média conhecida. Veja o quanto o número de exemplos impacta na qualidade de classificação por conta de impactar na estimativa do vetor de médias pelo maximum likelihood. Mexa na separação de classes aqui, mexa na matriz de covariância, veja o impacto dessas coisas no acerto de classificação, para você ir criando o feeling aí, né? Em analisar essas coisas e ter uma ideia de quanto cada uma dessas coisas impactam no resultado final. Para fechar essa parte da aula aqui, então deixa eu retomar nesse ponto aqui, ó, que é um segundo estimador que a gente não vai detalhar, na verdade são outros dois estimadores, né? E não vai detalhar muito aqui, mas eu vou dar o caminho das pedras para vocês, porque eventualmente isso pode ser interessante para alguns aí, né? Então, começando aqui pelo maximum a posteriori, né? O famoso MAP. Então, o que a gente tinha? No maximum likelihood, o θ representava o vetor de parâmetros desconhecidos, né? E tá aqui o maximum likelihood, né? Então a gente usava, se for colocar na fórmula de Bayes, a gente usava só uma parte dele aqui, né? Que é essa parte que está nessa expressão aqui. Esse é o maximum likelihood. O que o MAP faz? O MAP ele vai abrir um pouco mais a expressão de Bayes e vai colocar aqui o que a gente chama de parâmetros a priori, né? Então, o que ele faz? Ele leva em conta alguma coisa que você desconfia sobre os parâmetros. Então, eu acho que a média está em torno de um determinado valor, ou acho que a matriz de covariância pode ter uma determinada distribuição, né? Eu imagino, ou a partir de um conhecimento prévio que eu tenho sobre aquela PDF, eu imagino que existe um certo conhecimento que eu possa colocar aqui do ponto de vista probabilístico por meio de uma PDF, e aí eu vou combinar o que eu conheço a priori com o que os dados estão me falando. Então, o MAP, na verdade, então ele vai fornecer o numerador aqui do teorema de Bayes escrito dessa maneira, né? Então, a gente diz que ele funciona como uma espécie de regularização, ou seja, colocando aquilo que você conhece a priori, você vai fazer com que os teus dados também levem em conta para tomar a decisão final sobre qual é o vetor de parâmetros mais provável, né? Você vai fazer com que essas duas coisas sejam importantes, né? Talvez o que os teus dados estão lhe dizendo não pode estar muito afastado daquilo que você conhece a priori ou vice-versa, né? Então você está ponderando duas parcelas, né? O que em teoria bayesiana, em geral, o pessoal usa o termo, digamos, combinar essas duas coisas. O que eu conheço a priori com o que eu estou vendo a partir dos dados, né? E aí tem uma estimativa que a gente chama de estimador MAP. Não vou detalhar ele aqui, né? E tem uma outra questão que é a seguinte: se você ainda, assim, levar em conta o que está no denominador aqui, essa normalização, que em geral não é simples de calcular, aí a gente tem o que a gente chama do processo completamente bayesiano, ou a inferência bayesiana completa, né? Os parâmetros, né? E aí a gente usa a expressão inteira do teorema de Bayes para calcular isso daqui. Então, tanto o MAP quanto a inferência bayesiana, né? Essa abordagem completamente bayesiana, a gente não vai discutir aqui, mas eu sugiro você gastar um tempinho também da tua semana aí de estudo, da disciplina, dentro dessa sugestão de leitura que eu estou dando aqui. Você encontra esse documento online, né? Só colocar no Google exatamente como está aqui, né? Maximum Likelihood Mapping, o Bayesian Inference. Essa
chama aí de Santíssima Trindade, né? Um nome meio mais romantizado aqui, na verdade, né? Da estimação de parâmetros e de análise de dados, né? Desse autor aqui de uma universidade, se não me engano, de Israel. É, então, é um documento não muito longo, assim, mas super didático. E acho que é super importante você, nesse momento aqui, antes de continuar para a próximo conteúdo que eu vou colocar no próximo vídeo, dar uma boa lida nele ali. Talvez você fique com algumas dúvidas, mas pelo menos a diferença entre essas três coisas acho que você vai entender. Ele mostra com um exemplo numérico, então acho que é bem relevante dar uma boa olhada nisso. Apesar da gente não ficar discutindo muito o MAP e a inferência bayesiana no contexto da nossa disciplina, mas ele é um caminho das pedras, né? Para entender pelo menos a diferença fundamental entre essas três vertentes. Bom, eu vou parar por aqui então esse vídeo. Na sequência a gente vai continuar com outras abordagens estimativas